Isaías 50. Aleluia. Verso 10, a parte B do versículo. Não é nem o versículo inteiro. A parte B dele diz assim: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma. Quanto de luz? Nada de luz, querido. Quando você andar em trevas, é possível, pastor, andar no meio das trevas? Até no vale da sombra da morte é possível caminhar. Então é possível andar em trevas e não tiver luz nenhuma. Aqui é uma figura de linguagem que está dizendo quando você não vê mais solução, você não vê mais saída. É desse lugar que ele está falando. Tem uma resposta do céu para você. Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Confie, querido, no nome do Senhor e firme-se. Sabe aquela coisa de não estar vendo nada? Ai, mas está tão escuro que eu não vejo nada. Então firma nele. Ai, acho que encontrei ele. Segura nele. Firme-se sobre o seu Deus e confia. Quero orar com você. Querido Deus e amado Senhor, eu sei que há uma dimensão mais elevada, mais alta para aqueles que te pertencem. Mas a verdade, papai, é que muitas vezes o mundo tem tentado cegar. As muitas vozes têm combatido para que esse homem e essa mulher não possua de verdade o lugar que lhes pertence. Porque tudo está consumado e foi conquistado naquela cruz. Por isso, em nome de Jesus, papai, que esse homem, que essa mulher que entrou aqui essa noite, sem saída, sem solução, humanamente falando, sem luz nenhuma, e eu tenho certeza que esse homem e essa mulher eles estão aqui, porque se não fosse assim, o Senhor não traria essa palavra. Se há no nosso meio, se há pela internet, vidas que estão nessa situação, Deus, que eles saiam daqui hoje confiantes, que eles saiam hoje daqui firmados no Senhor, e tudo lhes irá bem. Traga a revelação dessa palavra que eu te peço, Espírito Santo de Deus, e todo que crê, diga amém. Graças a Deus. O livro do profeta Isaías é um livro, querido, maravilhoso. Eu não vou dizer que é o meu preferido, porque preferida é a palavra de Deus para mim. Toda ela fala. Eu não posso dizer, eu prefiro. Não. Mas o livro de Isaías é muito, muito especial. Eu diria para você, querido, que tem a palavra, né? A liberdade de ter a palavra de Deus. Nós que tivemos em alguns países tão perseguidos, que é extremamente proibido ter essa palavra. Para nós que temos a liberdade de ler e de ter, querido, a todo momento, o livro de Isaías é um convite. O profeta, querido, ele traz a revelação através do Espírito do Senhor por volta do ano de 740, 670 antes de Cristo, numa média 700 anos antes de Cristo. E ele é separado em praticamente 3 partes, o livro de Isaías. Se você ler do capítulo 1 até o 39, ele vai falar a respeito de um cerco que estava havendo principalmente no Reino do Sul, em Judá, e também viria um cerco sobre Jerusalém. Ele fala de um perigo, de um inimigo que estava próximo do povo de Deus, pela desobediência dele, pelo pecado desse povo, e o pecado gera morte, traz consequência. O profeta, nesses capítulos, ele diz, olha, o maior inimigo de vocês não são o Império Assírio, não é essa força humanamente falando que está se levantando, esse inimigo que está vindo para destruir. O maior perigo de vocês é se distanciar de Deus. É isso que, em resumo, o profeta diz, do capítulo 1 ao 39, ele vai dizer isso. Ele fala do cerco, ele fala daquilo que o pecado traz como consequência, mas em resumo, a todo momento ele diz, olha, tudo isso que está acontecendo, vocês só não apartem do Senhor, porque Deus é Deus para vingar o inimigo, Deus é Deus para trazer de volta,
Deus é Deus para fazer você recomeçar e recomeçar da maneira certa. Só não perca a presença dEle. Amém, querido? Estenda essa palavra porque ela é para nós, viu, querido? Diga para o teu irmão, só não perca a presença do Senhor. Daquilo que Isaías fala, do capítulo 1 ao 39, acontece. E do capítulo 40 até o 55, ele fala agora do momento do povo que já estaria num cativeiro. O período onde eles seriam deportados da sua terra. Ele vai falar então, querido, de um povo humilhado, de um povo explorado, de um povo sem esperança, mas de um povo, querido, distante da sua casa. E para o judeu, querido, ficar distanciado da casa e principalmente de Jerusalém, que é onde havia o templo do Senhor, onde a presença de Deus para eles era física, era notória ali, era perder tudo. Então esse povo está triste, está cabisbaixo, mas nessa condição, querido, de humilhação, de tristeza, a segunda parte do livro de Isaías vai falar, querido, de um Deus que traria tudo de volta, de um Deus que traria honra de volta, de um Deus que levantaria de novo o abatido, de um Deus que iria abrir os olhos dos cegos, de um Deus que iria abrir os ouvidos dos surdos, de um Deus que traria tudo à existência, embora eles estivessem tristes vivendo distante. Essa é a segunda parte do livro de Isaías. A terceira fala de um povo agora que voltou. Perceba, no começo o povo está cercado. Na segunda parte o povo foi levado. Na terceira, do capítulo 56 ao 66, que é o último capítulo, Isaías vai falar de um povo que agora já veio de volta. Deus já trouxe honra de novo, mas agora ele diz assim, olha, agora faz a coisa certa. Faz a coisa certa, anda em obediência. Agora que você sabe o que é cair no pecado, servir o mundo, você que foi levado em cativeiro, você que veio de volta, agora faz a coisa certa. Ai, querido, faz um apelo para esse abençoado que está do teu lado. Diz para ele, faz a coisa certa agora, querido. Em nome de Jesus. Aleluia. E do capítulo 56 ao 66, ele vai dizer, querido, que essa vida certa é uma vida que tem que ser honesta, tem que ser verdadeira. Ele vai falando de virtudes. Ele vai falando que tem que ser uma vida de oração, tem que ser uma vida de consagração e uma vida próxima de Deus. Oh, coisa poderosa. Amém, querido? Então, o resumo do livro é esse. Isaías, 700 anos antes de Cristo, falando com o povo de Deus. Pastor, mas por que você está falando dessa divisão, dessa coisa? Querido, porque o mais especial, e agora eu estou falando com você, é que durante o capítulo inteiro, tem um rei, profeticamente falando, pairando sobre tudo. O livro de Isaías pode ser dividido de que forma? O cerco, o povo preso, o povo de volta, a maneira que eles deveriam andar, mas em todo momento, existe um rei. Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele fala a respeito de um rei. E ele fala também a respeito de um reino. E ele fala a respeito de um povo. Mas em que parte? Todo o livro. No livro de Isaías você vai encontrar profeticamente falando, porque ele aponta. Ele não havia vivido na época de Jesus, é 700 anos antes. Mas o Espírito de Deus havia dado sombra daquilo que iria acontecer. Vou ler passagens com você do livro de Isaías e vai ficar fácil você perceber que Isaías fala de um rei, diga, um rei, um reino e um povo. Que povo é esse? Ai, querido, eu não tenho dúvida. O povo de Deus. É você, querido, que o profeta está falando, como na abertura dessa mensagem,
É para você, querido, que ele está dizendo: quando você andar em trevas e não tiver luz nenhuma. Quanto de luz? Quanto de saída? Ai, querido, quanto de chance dessa coisa dar certo? Nenhuma. Ai, pastor, é a minha vida. Então, confia no nome do Senhor e firme-se. Ai, não estou enxergando nada, então segura nele. Ai, encontrei a mão dele. Pega nela. Ai, mas não estou vendo ainda, mas você vai ver, você vai enxergar. Porque os olhos já se abriram. Para aqueles que são dele, os olhos se abriram e os ouvidos deixaram de ser tapados. Ai, por que você fazia coisa errada? Porque você era cego. Você podia até pensar que enxergava, mas você era cego. Tá bom, eu era cego. Você me olha assim, eu fico até tremendo aqui. Eu era cego, eu era surdo. Aceitei o Cristo, o sangue dele veio e abriu os meus olhos e tirou os tampões dos meus ouvidos. E ele começou a me guiar. E nós nos firmamos nele. Amém, queridos? O livro de Isaías vai falando, querido, de uma maneira poderosa, como esse rei viria. Que reino é esse? Que rei é esse? Eles não conheciam. Eles não tinham uma imagem de Jesus clara para eles. Tanto é verdade, querido, que até hoje, a nação de Israel, sem ser os judeus messiânicos, eles estão aguardando o Messias. Eles estão com o portão dourado lá, querido, fechado, dizendo: um dia ele virá. Eles aguardam aquele que para mim e para você veio e já me salvou, e já me coroou, e já, querido, diz que eu sou filho amado dele. Ele já me fez nascer de novo. Aliás, ele fez você nascer de novo. Amém, querido? Já tem, querido, algo diferente sobre a tua vida que faz você ser o que nasceu para ser, um vencedor. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Volte um pouquinho. Aleluia. Olha como, em meio, uma palavra de um reino que estava cercando, porque a primeira parte do livro de Isaías fala de um cerco, fala de um domínio do inimigo, mas em meio a isso, olha o que ele diz. Isaías capítulo 9, no verso de número 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu. Mas pastor, não vai nascer? É, querido, mas na visão de Deus a coisa já aconteceu. O menino já nasceu, o menino já cresceu, o menino já foi crucificado, o menino ressuscitou e ele te trouxe vida. Querido, já está consumado. Mas 700 anos antes, ele está dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O que está sobre os ombros dele, trazendo peso? Um principado. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro. Ai, pode ler, está lindo. E Príncipe da Paz. Diga, o nome dele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pastor, quem que está com toda essa autoridade, toda essa coisa maravilhosa? O rei. Ele está falando do rei. Olha o que ele continua dizendo: do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e do seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele está falando de um rei, ele está falando de um reino, e ele está dizendo: isso é zelo de Deus, essa coisa não vai ter fim. O que? O reinado dele. Querido, ele continua reinando. Diz para o teu irmão: Jesus continua reinando, amado. Mas ele continua. Aleluia.
Amado, enquanto o povo está ali no meio de um cerco, Deus toma a vida desse profeta e faz ele dizer, um menino vai nascer. Mas o que tem a ver isso com a batalha de hoje? Poderia pensar o judeu? Poderia pensar os que são de Judá, de Jerusalém? Ai, querido, esse Deus estava olhando para mim e para você. Ele estava olhando para o povo dele, e o povo dele não é mais só a nação de Israel. Ele olhou num todo e disse, olha, vai vir alguém para tirar vocês dessa situação. Essa palavra era para quem? Era para eles. Mas hoje, essa palavra é para nós. Esse rei, ele é maravilhoso. Diz amém. Esse rei, não falta conselho nele. Diz amém. Esse Deus é forte. Esse Deus é Pai de toda a eternidade. O tempo todo está na mão dele. Diz amém. Ele é o dono da paz. Esse é o rei. Estas são as características do rei. E o reino? Querido, o reino é a cara do rei. O reino é a cara do rei. E os servos, semelhantes ao rei. Querido, está tudo dominado. Diz amém. Querido, usa a linguagem dos jovens e diz aí para o teu irmão, está tudo dominado, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Mas na mão de quem está esse domínio? Na mão do rei. Ai, pastor, eu pensei que era eu que estava dominando. Ai, querido. Ai, pastor, eu pensei que eu estava ficando forte, eu já ia dominar. Eu já disse, né? Tem jovem, às vezes, adolescente, eles começam a fazer musculação e eles ficam com um negocinho aqui. E aí eles põem uma camisetinha mais justinha, mais cavadinha, né? E às vezes eles acham quando eles estão fortes. Querido, não há poder nenhum em nós. Você vai ver, querido, que para você que é adolescente, eles olham e falam, não, você está fortinho. Quando você tem mais de 40, quando eles olham para você e dizem que você está fortinho, você está gordo. Não é? Eu já sei, querido, quando a pessoa diz para mim, ai, pastor, você está tão fortinho, né? Ai, Deus, não é músculo, não, é peso. A verdade, querido, que nunca teve força nenhuma em nós. Não é verdade, David? Sempre em Deus, querido. Ele é a nossa força. O teu Senhor é a tua força. Ai, que maravilhoso, querido, porque Ele é Deus forte na eternidade toda. Ele foi forte no passado, Ele é forte hoje e Ele será forte amanhã. Querido, Ele não muda, Ele é forte sempre, Ele reina sempre. O domínio dEle é para toda eternidade. Esse é o nosso Deus. Perceba, querido, que você vai lendo o texto, vai falar do cerco, vai falar, querido, dessa coisa que Judá está enfrentando, mas no meio disso vem uma palavra profética. O menino vai nascer. No capítulo de número 11, olha que tremendo, querido. Aí você vai amar o livro de Isaías a partir de hoje. Capítulo 11, você vai descobrir tesouros no meio dele. Diz amém. Olha a palavra do profeta. Porque brotará um rebento. Ele está chamando o que agora? De galinho. Não é coisa linda? Vai nascer um rebento. Querido, nós estávamos em Israel e nós tivemos a oportunidade de Deus de entrar no jardim do Getsemane. E ali, querido, nós nos deparamos com oliveiras centenárias. E você olhando para elas chegam a ser enrugadas. Mas sabe uma árvore assim que você olha e fala, mas não tem formosura nenhuma, né? Mas será que nasce alguma coisa desse galho, desse tronco seco? E não é, querido, que você vai olhando. Nós fomos numa época onde as olivas estavam lá. E você olha, tinha um galinho meio que pendendo de olivas. Elas continuavam a dar fruto. Nasceu um rebento. O que o profeta está dizendo? Nasceu algo novo.
querido, vai nascer algo novo na tua vida. E vai dar muito fruto, em nome de Jesus. Deus está mandando te falar, querido, que no meio dessa sequidão, vai nascer um rebento na tua vida, e vai pender, querido. Você nunca viu tanto fruto. Recebe isso como palavra profética da parte do Senhor, querido. Eu estou de olhos abertos, mas o meu coração está em chamas, para dizer para você, prepara teu celeiro, para guardar o que Deus vai te dar. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. É da linhagem dele nasce um tronquinho. Tem a ver com Davi. Tem a ver com Salomão. Mas o que é? Um galinho da árvore Jessé. Nasceu um galinho, Davi. A mãe dele, Salomão. E foi nascendo, nascendo, nascendo. Chegou no Cristo. Porque o propósito é maior, viu, querido? Ai, mas que coisa linda quando o próprio Deus mandou o profeta, escolheu Davi. Lindo é o que ele tinha lá na frente. Porque ele olhou no Davi e pensou em Jesus. Trouxe Jesus e pensou em você. Brotará um rebento do tronco de Jessé. O povo não estava entendendo nada, mas vai nascer. Das suas raízes um renovo vai frutificar, e sobre ele repousará. Olha o que ele diz agora: o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Sobre quem estará esse Espírito? Sobre Jesus. Mas a Bíblia diz que a partir de Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, aqueles que receberam ele como Senhor, adquiriram aquilo que estava nele. Esse Espírito do Senhor está sobre quem hoje? Por isso que você vem reinando com ele. É o mesmo Espírito. Aliás, quem não tem o mesmo Espírito não anda junto. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ai, diz isso, querido, mas cheio de alegria. O Espírito do Senhor está sobre mim. Querido, olha para o teu irmão e profetiza de olhos abertos. O Espírito do Senhor está sobre você, Sandra. Sobre você, Carlos. O Espírito do Senhor está sobre você, meu irmão. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor, e por que está sobre mim? Para que você seja a diferença nessa terra. O Espírito de sabedoria, eu digo o Espírito, você diz, está sobre mim. O Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Quem trouxe isso? Diz Jesus Cristo, o Senhor. A partir dele, a profecia se cumpriu. Esse mesmo Espírito está sobre nós. Coisa poderosa. Ele vai falando, querido, e ele vai profetizando. Verso 42, capítulo 42. Perdoe. Ai, querida, essa palavra aqui é para 3 horas de ministração, viu? Ai, estou correndo, mas estou com pesar assim. Estou quase falando, semana que vem termino. Mas termino hoje. Aleluia. Eu disse para você que ele, em meio ao livro, ele fala profeticamente de um rei. Ele fala também de um reino. E ele fala dos seus servos. Como são os servos? Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo. Ele vai apresentar. Você que é servo dele, a quem eu sustento. Ele é o meu eleito. Mas ele está apresentando você, querido. Eis aqui o meu servo. Tem nome hoje esse servo aqui? Ricardo.
eis aqui o meu servo. Você pode até trocar aqui, ó. Está autorizado pelo Espírito Santo. Põe seu nome ali. Eis aqui o meu servo Ricardo, a quem eu sustento. Ele é o meu eleito. Nele se compraz a minha alma. Eu pus o meu espírito sobre ele. E juízo vai produzir entre os gentios. Verso 9. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. E a minha glória, está aí no 42 ainda, no verso 9. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, eu não vou dar a outro, nem o meu louvor, eu vou dar para as imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e as coisas novas eu anuncio. E antes que venha uma luz, eu estou fazendo o meu servo ouvir. Querido, ele não vai honrar a escultura. Ele não vai honrar imagem nenhuma. Aliás, ele abomina isso. A quem ele vai honrar? Ele acabou de dizer. É o meu servo que eu vou sustentar. Ele é o meu eleito. É nele que eu tenho prazer. É nele que eu pus o meu espírito. E é ele quem vai trazer juízo na terra. Pronto, está escolhido. Quem é? Diga eu. Quem é o escolhido do Senhor? Para trazer juízo, querido. Ele tem prazer em honrar você. Ele tem prazer, querido, que tudo te vá bem. Ai, honra esse Deus, querido. Você é um eleito dele. Em meio a essa palavra tão profética, tão maravilhosa, ele para, querido, para dizer: olha, eu tenho um escolhido, eu tenho um preferido. Pronto, falei. Mas quem que é? Se você não quer, né, querido? Você fica aí afundando na cadeira, fala: eu sou um desgraçado, pastor. Ai, que palavra difícil. É sem graça de Deus. Eu sou necessitado. Ai, eu não consigo nada. E vai se afundando, né? Querido, eu vou me ajeitar aqui, ó. Tá bonito? Aí diz que tá. Você também falar que não tá, ele falou: é meu eleito, eu tenho um prazer nele. É assim que eu me sinto. Ele me ama. Ai, pastor, mas fala para ele provar. Querido, eu não vou perder meu tempo. Ele já provou. Se posicione, querido. Você é um eleito de Deus. Diga para o teu irmão: você é um eleito de Deus, querido. Então me prova. Isaías 49. Ô Tomé, você devia ter ficado em casa. Olha o que o Isaías falou. Ouve-me, ilhas. Você está em Isaías 49? Não vou sair do livro de Isaías por nada. Isaías 49, 1. Ouve-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas da minha mãe, Ele já fazia menção do meu nome. É o Isaías falando, pastor. Querido, só se você pensar assim, porque o Espírito Santo me disse: ó, é de você, Ricardo, que Ele está falando. O Senhor te chamou desde o ventre, desde as entranhas da dona Bernadette. Ele fez menção do teu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Querido, escondido nele, eu
Eu amei quando eu ouvi isso aqui. E me disse: tu és o meu servo, ó Ricardo, aquele por quem eu hei de ser glorificado. Querido, tem um mistério nessa coisa aqui, no final que ele diz: você é tudo isso, e se você reconhecer isso, eu sou glorificado. E o contrário disso, se eu não reconheço, eu dou um ano de crente humilde. Eu ia falar, querido, falei. Você já viu crente humilde que, eu sou assim mesmo, pobre, menor de Jaguariúna, minha família é pobre, eu como de vez em quando um ovinho frito, sabe aquela coisa de pobreza, e acha que é bonito ser feio. Você não glorifica Deus assim. Você pode falar da sua pouca força, mas nele eu sou forte. Diga o fraco, eu sou. Querido, você não vai me ouvir falar de lamento. Eu não sei quanto tempo você me conhece, mas eu disse: Deus, eu vou para a glória, porque eu vou para a glória, querido. Mas enquanto eu não for, não vou me lamentar. Eu escolhi caminhar numa dimensão acima. Pastor, mas não tem problema? Tem. Mas não dói? Dói. Mas não vem às vezes um pensamento de preocupação? Às vezes vem. Mas aí eu chamo o pensamento de Cristo. Tudo te irá bem. Bondade e misericórdia, todo dia te acompanha. Querido, bondade e misericórdia todo dia te acompanha. Bondade e misericórdia todo dia te acompanha. Seja alguém animado em nome de Jesus. Renova teu ânimo em nome de Jesus. Você é um filho amado, querido, escolhido. Querido, e você vai vencer, porque Ele determinou isso. Isaías disse: olha, desde o ventre. Está falando de quem? Está falando do servo. Isaías 53. Estou terminando, viu, querido? Estamos terminando 53. Aleluia. Mas como nós vamos terminar aqui, nós vamos ler o capítulo inteiro. Pronto. Aí pensei que ele ia terminar. Hoje eu estou querendo ficar, viu, querido? Faz tempo que eu não vinha para cá. Eu vim para ficar. Aí diz amém. Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E olha o que ele vai tendo a visão, querido. O próprio Cristo, ele diz, porque ele foi subindo como renovo. Ele nasceu, ele está falando do menino que cresceu. Foi crescendo. Perante ele como uma raiz como uma terra seca. Era tanta incredulidade. Ele não tinha parecer nem formosura. Tem alguns que dizem, sem revelação, que ele está falando que o menino viria, humanamente falando, Jesus era feio. Eu penso em Jesus, querido, um padrão sereno, firme. Um homem de poucas palavras, mas cortante. Um olho que brilhava. É como eu imagino Cristo. Barba, como os homens da época. Mas quando Isaías faz menção dele aqui, ele está olhando para ele na cruz, com todo o pecado da humanidade sobre ele. E o pecado deixa você feio, viu, querido? Diga para o teu irmão, o pecado deixa feio, viu? Querido, quando eu era do mundo, eu acho que nem unha eu cortava.
me olha assim não, querido, porque você também não era aquela coisa não. Você já pegou foto sua do passado? Ou você jogou fora? Pronto. Você olha, querido, não era uma marmota? Quantas fotos você tem do passado? Eu tenho pouquíssimas, viu? Pouquíssimas. Um dia desse eu encontrei uma da Jerusa. Ela falou, ai, guarda isso aí. Tá bom. Querido, você está muito melhor. Se ajeita aí. Você está muito melhor. Querido, você está resplandecendo. Cheio de Deus, então você está lindo. Diga para o teu irmão, você está muito melhor, querido. Que coisa linda esse culto, não está, querido? Ai, mas elogio é tudo de bom. Ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Está olhando ele na cruz. E olhando para ele, nenhuma beleza nós víamos para que nós pudéssemos desejar. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele foi desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, igreja, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou as nossas dores, ele levou sobre si e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido de fato pelas nossas transgressões. Ele foi moído, querido, pelas nossas iniquidades. Transgressão, o pecado que eu sei que é pecado e faço. Iniquidade, além de fazer, eu me acostumo. Isso é iniquidade. Ele levou a consequência disso sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que eu tenho paz? Porque ele pagou o preço. O castigo ele pagou. O resultado dele ter pago me trouxe paz. E pelas suas pisaduras eu fui sarado, você foi sarado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Como ovelha muda, ele foi levado perante os tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. A sepultura não era dele, querido. Na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Ele se agradou, ele olhou para você, querido, fazendo-se enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, no seu lugar ele se colocou. Ele verá a posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma, ele verá. Aliás, qual é o resultado da morte dele? A Bíblia diz que ele viu e ficou satisfeito. Olha o que diz o verso 11. O trabalho da sua alma, ele verá. E ele ficará satisfeito. Você é o resultado, querido. Eu salvei ele. Eu salvei ela. A minha morte trouxe restauração no casamento. Salvou a família inteira. Salvou a nação. Estou satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que
darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Capítulo 54, do 1 ao 5. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer, com alegre canto, exclama, tu que não tivesses dores de parto. Ele está fazendo uma analogia, querido, de uma mulher que não teve filho, que não passou pelas dores, mas recebeu a dádiva do filho. Foi ele quem morreu, foi ele quem passou pelas dores, mas a vida quem recebeu foi você. Ele é maravilhoso. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita. Recebe isso, Filadélfia. Transbordará a mão direita, transbordará a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades que antes estavam assoladas. Não temas, porque não serás mais envergonhado. Diz amém, querido. Não temas, porque não serás mais envergonhado. Não te envergonhes, porque não será mais confundido. Você é filho de fato. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador, ele se tornou o teu marido. Ele é íntimo. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele é o Santo de Israel. Ele é o teu Redentor, e ele será chamado o Deus de toda a terra. Oh! Louva! Aleluia! Ah, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Ele se tornou meu marido. Do que ele está falando? Está falando de um Deus íntimo. Em nome de Jesus, querido, quando você estiver andando em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no Senhor, firme-se no seu Deus. Ele é o teu marido, Ele é o teu Senhor. E nós quem somos? Povo do seu amor. Não te abandona jamais. Deixa Ele te levar pelas mãos hoje. Confia. Não fique desesperado, querido, quando você não encontra saídas. Ele sabe o caminho.